Ah, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gosto pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em pleno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Mateus capítulo 7, em nome de Jesus, a partir do versículo 6. Diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo quem está ensinando. E ele começa dizendo assim: Não deis aos cães as coisas santas. A palavra santo significa separado, consagrado. É algo que é colocado para um uso específico. Por exemplo, essa taça que está com suco de uva ali, ela foi adquirida só para servir na Santa Ceia. Então você provavelmente nunca verá alguém tomando refrigerante nela, alguém tomando outra coisa nela, porque ela está santificada para a ceia. Ela foi consagrada, então ela se tornou uma taça santa para isso, foi especificada para isso. E essa palavra santa, quando foi traduzido para o português, usou-se a palavra santo para fazer uma diferença entre o que é separado de modo secular e o que é separado de modo sagrado, de modo espiritual. Por exemplo, esse sino, se eu disser assim, esse sino aqui, toda vez que eu tocar nele, toda vez que eu tocar, tem que apagar a luz. Então, nesse momento, eu separei ele para uma função, só para isso. Quando apertar, apaga a luz. Isso também seria santificar, tá bom? Então, quando ele fala, não dê as coisas santas aos cães, ele está querendo dizer que, se você tem algo na tua vida que foi preparado para um determinado fim,
Você não pode dar essa coisa para pessoas que não têm responsabilidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você precisa de alguém para limpar a tua casa. E você coloca lá na internet: precisa-se de alguém para limpar a minha casa. Aí aparece alguém e fala assim: ó, tem essa pessoa aqui, só que tem um problema. Qual? Ela tem um antecedente criminal, ela matou o último patrão dela, roubou, todo lugar que ela vai ela rouba, só que é baratinho, R$5 ela cobra para limpar a sua casa. Você deixar isso acontecer? Não. Por quê? Porque não é uma pessoa que tem responsabilidade, não é verdade? A mesma coisa são as coisas santas. E aqui, então, nós vamos entender as coisas que são consagradas a Deus. O teu coração é santo. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a você. A tua vida é santa. Você não pode entregar a sua vida para qualquer pessoa. Você não pode entregar a tua amizade para qualquer pessoa. Porque uma amizade na vida de alguém pode levantar. A Bíblia fala em Provérbios que tem amigo que é mais chegado do que o próprio irmão de sangue. Mas também tem aquela pessoa que ele tem uma palavra tão negativa que só a amizade dele chegar perto de você, parece que ele traz junto um breu, uma escuridão, um peso. Já aconteceu de você conversar com uma pessoa e depois você se sentir pesado? Quem já aconteceu isso? Por quê? Porque são pessoas negativas. Então nós precisamos aprender a cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Precisamos saber o que é santo. A nossa vida é santa, a nossa casa é santa. Não é todo mundo que pode entrar na tua casa. Não é todo mundo que pode entrar principalmente no teu quarto. Não é todo mundo que pode ter acesso a essas coisas, porque são coisas santas. E que se vem uma pessoa com uma má intenção, com uma má palavra, com um mau sentimento, vai querer colocar aquilo sobre a tua casa. Então quando ele fala, não dê as coisas santas aos cães, o que é um cão? É cachorro mesmo que ele está falando, tá? O cachorro, eles tem dois tipos de cachorro, né? Tem aquele que é muito brincalhão, que não pode ver um ser humano que ele fica doido, ele quer brincar, não pode ver criança. Você já viu o cachorro que não pode ver criança? Que ele já quer brincar. Você já viu, Samuel, um cachorro assim, que gosta de criança? Mas já tem aquele cachorro bravo, que ele também não pode ver criança, só que ele não quer brincar com a criança, ele quer morder a criança. Então aqui Deus nos dá duas situações. Você não pode dar as coisas santas para aquela pessoa que tudo é brincadeira, e você também não pode dar as coisas santas para aquela pessoa que tudo fere os outros. A Bíblia, o Evangelho, as palavras de Jesus, elas foram dadas por Deus para serem remédio. Mas, às vezes, nós vemos pessoas usando como se ela fosse uma arma para ferir os outros. E usa a palavra que era para abençoar, usa para amaldiçoar, fala coisas que não deveriam ser faladas, agridem as pessoas usando a Bíblia. Então é um tipo de cães. Então nós precisamos tomar cuidado e não dar as coisas santas para essas pessoas. Por isso, nós que dirigimos culto também temos que saber para quem vamos dar a oportunidade. Porque às vezes a pessoa vem aqui, ela lança uma palavra ruim sobre alguém, ou lança uma indireta. Então nós precisamos estar aqui guiados pelo Espírito Santo, para dar as oportunidades conforme o Espírito Santo deseja que seja dado. Amém? Amém. Então não dê as coisas santas aos cães. Cachorro, ele não tem muita noção das coisas. Às vezes você fala, senta, e a mesma coisa você falar para ele, vamos brincar, ele não entende. Então a gente precisa saber que as coisas de Deus santas, as coisas puras de Deus, ela tem que ser dada para pessoas que têm responsabilidade e pessoas que são mansas, pessoas que agem como se fossem enfermeiros, como se fossem médicos, que querem aliviar a dor do próximo. E aí ele diz mais: não dê as coisas santas aos cães, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Aqui tem uma coisa interessante: vossas pérolas. Então a pérola é sua, é ou não é?
Você vê que quando ele fala não deis aos cães as coisas santas, ele não diz que é sua. Mas quando fala de pérolas, ele fala que é sua, vossa, exatamente. O que quer dizer isso? Que tem coisas que é sua, mas que Deus te aconselha a não fazer com ela tudo o que você quer. Porque tem gente que pensa, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Casamento é meu, eu faço dele o que eu quiser. O emprego meu, eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Mas Deus nos aconselha de uma forma diferente. A pérola, ela é formada através de uma ferida, feita em um bichinho chamado ostra. Não existe fábrica de pérola natural, não tem, só artificial. Mas quando Jesus estava falando essa palavra, não existia fábrica de pérola artificial. Então como que a pérola ela é gerada? A ostra ela vive no mar, às vezes entra um pouquinho de areia dentro dela, e aquilo machuca a pele dela. O organismo dela entra em modo de defesa. Às vezes um bichinho vai e morde ela também. Qualquer ferida que acontece na ostra é desse jeito. E aí, dessa ferida, o corpo entra em processo de proteção e vai gerando substâncias que geram a pérola. Agora, você já percebeu uma coisa interessante na pérola? Ela é redondinha, ela é bonitinha. Sim ou não? Você não vê pérola bagunçada que o pessoal tem? Não, ela é linda. E é cara também. Não é verdade? Por que ela é cara? Porque a gente não pode reproduzir uma pérola natural. E quando ele fala as vossas pérolas, Jesus está nos comparando a essa ostra. A pérola da nossa vida, ela nasce de feridas que aconteceram na nossa vida. E quando Jesus fala, não dê aos porcos as vossas pérolas, ele está falando, não fale das suas dores para todo mundo. Não fale dos teus problemas para todo mundo. Você já viu porco? Você pode dar banho nele. Quando você soltar, o que ele vai fazer? Por quê? É a natureza dele. Exatamente. Para ele aquilo é normal. Só que porco, às vezes, ele é bravo também. Você sabia que porco morde? Porco ataca a pessoa. E tem pessoas que, se você contar o teu sofrimento para ela vai usar aquilo contra você depois. Se você contar alguma coisa para ela vai usar aquilo para te atacar. E às vezes não vai te atacar diretamente, mas vai te atacar indiretamente, contando para os outros o teu problema. Contando para os outros o que você passa dentro de casa, ou com o teu marido, ou no teu serviço. E aquilo que você contou para uma pessoa, achando que ela não ia contar para ninguém, o soberano inteiro fica sabendo. Chega lá no Ponte Alto, chega lá no Santos, ninguém vai chegar lá na China lá. Por quê? Porque essa pessoa não cuidou daquilo que você contou para ela. Mas ela não fez isso do nada, ela só contou porque você contou. Então as nossas dores a gente não pode falar para todo mundo. Às vezes a gente precisa desabafar. Quem já precisou desabafar com alguém? Às vezes a gente precisa. Agora a gente tem que ter direção de Deus para desabafar com a pessoa certa. E eu louvo a Deus porque aqui na igreja tem irmãos que você pode desabafar, que às vezes ele até vai te dar um puxão de orelha, mas vai ser por amor. E ele não vai te despedaçar, como Jesus falou aqui, para que não aconteça que vos pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Ou seja, são pessoas que vão te ouvir, que quando você chorar, eu falo que eu ouvi isso da própria pessoa, achei lindo isso. A pessoa, uma pessoa estava passando por um processo, estava chorando, e a outra pessoa que estava ouvindo foi falando, não pode chorar, pode colocar para fora. Isso é sabedoria, irmão. É sabedoria do Espírito Santo. Agora, se você conta para uma pessoa que espiritualmente age como, vamos dizer, como nós acabamos de ler aqui, como esse animal, o porco, o que acontece? A pessoa primeiro vai pisar na tua dor, vai falar que você é fraco, vai falar que é falta de oração, vai falar que é falta disso, falta daquilo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Vocês lembram daquela mulher que tinha perdido o filho? Quando perguntaram para ela, e aí, como você está? O que ela falou? Tudo bem. E estava tudo bem?
mas ela sabia, eu não posso contar minha dor para qualquer pessoa. Eu vou falar que está tudo bem até chegar lá e conversar com o profeta. Amém? Então, a nossa vida, irmão, ela não precisa ser um segredo total, mas tem coisas que não precisa todo mundo saber. Então, Jesus está nos dando essa dica aqui: não dê aos porcos as vossas pérolas, porque o que hoje é pérola, um dia foi dor. E aí Deus também nos ensina isso, que da tua dor Ele vai extrair uma pedra preciosa. Da tua dor Ele vai trazer algo que vai trazer uma riqueza espiritual para você. E então, nós vemos aqui, aí ele continua: pedir e dar-se-vos-á. Você vê que é a mesma pregação, e Jesus está continuando: pedir e dar-se-vos-á. Então, você está precisando dividir a sua dor com alguém? Peça para Deus: Jesus, divide a dor comigo, Senhor. Eu não estou conseguindo suportar o peso da caminhada. Divide comigo, e Ele vai dividir com você. E digo até mais: Ele não quer só dividir, Ele quer trocar com você. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave, é leve. Vinde os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Deus, Ele não vai te colocar mais peso, Ele não vai te colocar mais dor, Ele quer te colocar alívio. Ele quer te colocar no alto retiro, como nós lemos no Salmo 91. Ele quer te colocar para cima. Deus nunca vai querer te pôr para baixo, Ele sempre vai te pôr para cima. Então peça para Ele. Orar é falar com Deus, é dizer para Ele o que você quer, é especificar: Deus, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. E Deus vai te dar a condição, e você vai chegar nisso. Amém. Algumas pessoas falam assim: Deus já sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. É lógico que Ele sabe, mas se não fosse para a gente orar, Jesus não ia falar para a gente pedir. Pedir é um ato de obediência, porque Jesus falou: pedir e dar-se-vos-á. Então não tenha vergonha de pedir para o seu Pai. Não, eu só vou adorar, só vou dar glória, só vou... Não, você está indo contra o ensinamento de Jesus. Jesus falou para você pedir. Minha casa será chamada casa de oração. Quando Ana queria ter um filho, ela ia no templo lá de Jerusalém. E o que ela fazia com Deus? Falava, ela pedia: eu quero ter um filho, Senhor. Eu quero ter um filho, meu Pai. Foi ainda mal interpretada, né? O pastor da igreja já viu de longe e falou: nossa, essa mulher deve estar bêbada. Pelo jeito que ela orava, ele não entendia. Às vezes você vai pedir e ninguém vai entender, mas Deus te entende. E é isso que importa. Os outros não precisam te entender, quem tem que te entender é Deus. E aí, você tem que falar com Deus, você tem que falar o que você quer, você tem que chamar as bênçãos para a tua vida do jeito que você quer. Você quer receber um dom de Deus? Peça para Ele. O apóstolo Tiago falou: se você quer ter sabedoria, peça para Deus. Então Deus está nos ensinando. Irmão, se está com uma dor na tua vida, em vez de você lançar sua pérola para alguém, peça para Deus aliviar a tua dor. Aprenda a falar com Ele. Não é legal quando o seu filho te pede alguma coisa e você dá? Eu gosto. Quando minha filha me pede uma coisa, eu posso dar. É legal. Imagina nós, imagina Deus então, que é puro. É ou não é verdade? Agora, Jesus fala: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Agora é a busca. Eu gosto de dar o exemplo do emprego, porque é um exemplo muito fácil da gente entender. Eu quero que Deus me abra uma porta de emprego, mas eu me tranco em casa, eu não mando um currículo nem pela internet, não faço nada. Eu só pedi. O pastor falou que é para pedir: Deus, eu quero um emprego. Tá bom, e vou dormir. Só ficar na Netflix. Adianta alguma coisa? Porque eu só pedi e não busquei. Agora eu peço e eu busco, eu vou caminhar em direção àquilo que eu pedi. Então se eu falo: Deus, eu quero te conhecer, então agora eu vou buscar te conhecer. E como que eu vou buscar esse conhecimento? Está lá em Salmo: uma coisa a pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor.
Ou seja, ele pediu, quero te conhecer, mas agora eu vou buscar, eu vou atrás do Senhor. E é o que você veio fazer aqui. Você veio atrás de Jesus, você veio atrás de Deus. Buscai e encontrareis. Você já viu aquela pessoa? Olha, isso aí eu já vi acontecer algumas vezes. O irmão chega para o pastor e fala: pastor, eu não consigo encontrar ninguém, eu quero casar, pastor. Aí você pergunta para a pessoa: me fala como é a sua vida. Eu sou uma pessoa maravilhosa, a vida é só trabalho, igreja e casa. Só trabalho, igreja e casa, só segunda a sexta. Trabalho, igreja e casa, quando não tenho o que fazer, eu procuro alguma coisa para fazer, eu sou desse jeito. Tá? Você não tem amigos? Não tenho amigos, eu não gosto de amizade. Você não sabe para lugar nenhum? Não sabe para lugar nenhum. Então, e aí, como é que você vai conhecer alguém? Tem que se movimentar, tem que andar em lugar que tem gente solteira, quem entendeu? Amém. Buscar e ver, mas a pessoa quer que Deus mande um príncipe lá na casa dela, de cavalo branco ainda. Ou quer que chegue a princesa, a rainha Esther, lá na casa dele. Irmão, busca, facilita a sua vida também. Amém? A pessoa quer ter saúde, mas ela não busca a saúde. Ela não faz uma caminhada. Ela não anda 20 minutos. Não precisa ficar uma hora andando, não. 20 minutos passa rápido. Rapidinho. Vai melhorar a tua saúde. Você pede saúde, mas você também busca ela. Amém? Agora, olha que interessante. E eu vou falar para vocês, a alimentação principalmente. Um irmão fez um exame, acho que foi na quinta, não lembro. Sabe como que o médico leu o exame dele? Ele me contando, eu fiquei bobo. O médico pegou o exame, falou assim: ó, isso aqui, ó, pão, esfirra, chocolate, foi assim que ele leu para o rapaz. Então, a gente precisa pedir para Deus a saúde, mas a gente também precisa buscar ela. Amém? Continuando aqui. Buscar e encontrareis. Irmão, aqui tem uma recomendação e uma promessa junto. Peça e você vai receber. Busca, procura e você vai achar. Amém. E aí ele diz: batei e abrir-se-vos-á. A pessoa, eu vou dar o exemplo do emprego de novo, tá? Está pedindo emprego, está precisando de emprego, aí passa ali pela precisa-se. E ela falou: nossa, que legal. Aí ela vai lá e falou: vocês estão precisando vir aqui. O que ela está fazendo? Está batendo na porta. Então, a gente tem porta, irmão, que ela não vai abrir sozinha. Você precisa bater nela. Uma vez um homem veio aqui, meu vizinho mora lá na rua da minha mãe. A igreja, bem no começo da igreja. Eu estava sozinho aqui, eu nem lembro o que eu estava fazendo. Aí ele passou em frente, entrou. Falou assim: irmão, eu queria que você orasse por mim. Não estava tendo culto, eu realmente não lembro o que eu estava fazendo aqui. Só estava eu aqui, só eu e Jesus mesmo. Aí ele falou: ó, queria que você orasse para me arranjar um emprego. Eu falei: tá bom. Aí eu estou orando para ele, Deus me deu uma revelação. Falar para ele pegar um currículo dele. Ele trabalhou numa empresa durante muitos anos atrás. Falar para ele pegar o currículo e levar nessa empresa, que eles vão chamar ele de novo. E assim aconteceu, irmão. Foi lá numa empresa lá da Avenida Assis Ribeiro, chamada Transmagna. Então, ele veio, pediu, buscou, veio na casa de Deus e bateu na porta, foi levar o currículo. Então ele recebeu tudo que ele pediu. Amém? Então tudo é um processo, tá bom? Isso serve para a família. Você pede para Deus salvar a tua família, você busca a condição para que isso aconteça. Para de brigar, para de xingar, para de bater as portas, comece a ser uma pessoa mais simpática dentro de casa, e você bate na porta. Você pede: Senhor, eu quero a salvação dessa pessoa, e Deus faz a salvação. Amém. E aí Jesus continua: porque aquele que pede recebe. Aqui está o segredo. Quem recebe é quem? Quem pede. Então você tem que pedir, irmão. Tem gente que ele quer que só o pastor peça por ele, que só a missionária peça por ele, que só a regente peça por ele. Mas você quer receber? Peça. Bartimeu, Jesus sabia que ele era cego? Sabia? Porque Jesus simplesmente não foi lá e já curou ele. Ele começou a pedir. O que os outros começaram a falar para ele? Ô meu, você está gritando aí, rapaz, fica quieto aí, não incomoda. Mas ele sabia que quem pedia recebia, quem estava precisando era ele, estava nem continuou pedindo. É isso que a gente tem que ter dentro de nós. Eu vou pedir porque eu quero receber de Deus, então eu vou pedir, e não estou nem aí que os outros vão
pensar. Aí, ele diz mais: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aí eu te falo, às vezes você vai bater numa porta da casa de um amigo. Ele fala de abrir porta, nessa época não existia a campainha, né? Hoje a gente pode usar a mesma coisa, que vai dar o mesmo exemplo. Às vezes você bate a primeira vez, a pessoa não escuta. O que você faz? Bate de novo. Bate de novo. Principalmente se for longe, né? Você andou longe, chegou lá na casa da pessoa, você bateu, a pessoa não entendeu. Você vai bater de novo. E se for um assunto muito importante, você até espera. Nossa, acho que ele saiu, vou esperar um pouco aqui. Porque de tanto que você quer aquilo, você quer falar com aquela pessoa. É ou não é verdade? Então Jesus nos fala de perseverança, de insistir um pouquinho. Às vezes a gente tem que insistir um pouquinho. Lembra quando Deus falou para Josué dar a volta em Jericó? Quantas voltas ele mandou dar? 7. Ah, peguei vocês, foi 13. Porque no último dia ele mandou dar 7 voltas em um único dia. Então eles fizeram 6 voltas, uma vez só por dia, e no último foi 7, o dia inteiro andando. Aí eu te faço uma pergunta, Gustavo. Deus não podia ter derrubado o muro na primeira volta? Podia, mas tem coisas que Deus fala e para te dar a oportunidade de obedecer. Naamã, Deus tinha poder de curar ele só de pensar. Deus só podia pensar e pronto, Naamã estava curado. Mas não, o que o profeta falou? Fala para ele lá e mergulhar 7 vezes. Se ele só mergulhasse 6, ia adiantar? Então ele precisou seguir direitinho o padrão. 7, só no 7º que aconteceu o milagre. Só no 7º mergulho. Somente na 13ª volta é que caiu a muralha de Jericó. E é baseado nisso que às vezes a gente faz as campanhas na igreja e fala para você não quebrar. Porque às vezes é no último dia da campanha que vai vir a sua vitória. Às vezes é naquele dia que o inimigo faz de tudo para você não chegar na igreja. Ele luta para você não vir. Faz de tudo. É porque ele sabe que aquele dia é o dia que a tua vitória está aqui. Que o anjo está aqui esperando você para entregar a vitória. Então ele fala, não vou deixar de chegar lá. Mas hoje você chegou para a glória de Deus. Então, continuando. Aí Jesus termina dizendo: qual dentre vós, que se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Qual dentre vós, que se o filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Jesus está fazendo comparação. E na realidade ele fala: se vocês sendo maus sabem dar coisa boa para os seus filhos, imagina o vosso Pai. Então Jesus está tirando ali o medo. Sabe aquele medo que a pessoa tem até medo de falar seja feita a tua vontade? Eu ouvi um testemunho de um casal. A mulher tinha câncer e ela já estava assim nos últimos dias da vida dela. E o irmão orava pela cura dela e ele não tinha coragem. Ele conta no testemunho: eu não tinha coragem de falar para Deus fazer a vontade dele. Eu sentia de falar, mas eu não falava, porque eu tinha medo de falar isso e ele levar a minha esposa. Eu tinha medo. Mas quando foi um dia, ela estava tão mal que ele olhou e ele ficou com dó dela. E ele pensou: meu Deus, se for para ela sofrer assim, eu não vou morrer mesmo. E ele dobrou o joelho e falou: pai, está aqui a minha esposa, o senhor sabe tudo, mas que seja feita a tua vontade. Sabe o que aconteceu? A mulher está viva, está curada, está de pé até hoje. Deus mostrou para ele que a vontade de Deus não é aquela sofria. Olha como tem gente que tem uma imagem distorcida de Deus. Acha que Deus quer ver a pessoa na pior mesmo. Ele acha que se ele pedir que seja feita a tua vontade, que Deus vai ser o do contra mesmo. E não é. Às vezes a vontade de Deus vai escrever uma história mais bonita na tua vida do que aquela que você já tentou escrever. Às vezes ninguém quer escrever história ruim na sua própria vida. Você quer que sua vida seja uma vida ruim? Não. Ninguém quer. Mas às vezes a gente fala: nossa, minha história agora vai ser bonita, que eu estou escrevendo o meu roteiro, do meu jeito aqui. Aí Deus olha e fala: poxa vida, Rodrigo, você está escrevendo até bonitinha a sua história, mas o que eu tenho para você é uma história tão linda. Você só precisa soltar a caneta e entregar para mim escrever, que é a nossa vida. Deixa Deus escrever a sua história. Ninguém é melhor roteirista do que Deus. Ninguém é melhor escritor do que Ele. E às vezes Deus está querendo escrever, a gente está lá segurando a caneta. Não, eu que vou escrever, Senhor, eu quero assim. Não.
Deixa Deus ser Deus. O que Deus falou lá em Salmo? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes o que a gente precisa fazer é o quê? Ficar quieto, aquietar a nossa cabeça, parar de bater cabeça, parar de se preocupar com Deus. Não vou falar mais, não vou mais me cansar, eu vou me aquietar, porque eu sei que o Senhor é Deus. Lembra? Tem até um louvor que fala, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei. E ele fala assim: descansarei, porque eu sei que és Deus. Ou seja, está tendo a tempestade, está tendo a chuva, está tendo, mas eu estou descansado, porque eu sei que tu és Deus. Então Deus, ele nos convida nessa manhã, e o convite que ele nos faz é: deixa eu ser Deus na tua vida, deixa eu ser rei na tua vida, deixa eu governar você, deixa eu governar o teu caminho, deixa eu aplanar o passo para você andar sem tropeçar. E aí, para encerrar, ele fala: portanto, tudo que vós quereis que os homens nos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ele termina dizendo: olha, com tudo isso, peça, batei, buscai, dar boas coisas aos filhos. E aí ele emenda com essa parte: o que você quer que os homens os façam, faça também. Ou seja, saber dar boas dádivas às pessoas, dar coisas boas às pessoas, não a sua pérola, não as coisas santas, mas entregar coisa boa para as pessoas que estão ao seu redor, porque isso é a lei e os profetas. Então servir a Deus não é só falar, é agir. É o jeito que eu falo com o meu vizinho, com o meu amigo, com a minha amiga, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu filho. Tudo isso, irmão, é a lei e os profetas. Amém? Amém. Então, dentro dessa palavra, eu te convido a ficar em pé. E agora você vai pedir. Você vai pedir. Primeiramente, eu te recomendo a pedir perdão. Eu sei que você já pediu perdão, eu sei que Deus já perdoa cada um. Deus já perdoa, porque Ele é Pai. Amém? Ele é Pai. E nós vamos preparar o nosso coração. E nós vamos preparar nossa alma para participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Senhor. Uma palavra de ensinamento, que foi as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que falou para nós. Não dar as coisas santas aos cães, não dar as nossas pérolas aos porcos, para que nós venhamos pedir ao Senhor, para que venhamos buscar, para que venhamos bater na porta, porque nós vamos receber, nós vamos encontrar e a porta vai se abrir. Que o Senhor tem coisas boas para nos dar, não é coisa ruim. E nesse momento, Pai, nós te convidamos a escrever a nossa história. Talvez nós estávamos querendo escrever a nossa vida, a nossa história de um jeito, mas agora nós entregamos a nossa vida mais uma vez e pedimos: escreve, Senhor, porque o que o Senhor escreve ninguém apaga, meu Pai. O que a gente escreve às vezes pode ser apagado, mas o que o Senhor escreve, meu Deus, isso nunca é apagado. Então escreve a nossa história, aplana o nosso caminho, ilumina a nossa escuridão, ilumina a nossa vida, a nossa alma. E nós te pedimos nesse momento: perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos erros, as nossas transgressões, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós também. E nos prepara para que venhamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Espírito Santo, continue falando com cada um de nós. Nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que assim seja, Senhor. Amém. Sai do seu lugar, venha pegar o seu pedido, Senhor Jesus Cristo. Cristo já nos preparou uma jarra nos sobrou e agora nos convida a cear. Com celestial maná e de graça Deus te dá, vem
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazem isto em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice com o fruto da videira e disse: tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos. Fazem isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois não tornarei a beber do fruto da videira, até que eu beba novamente convosco no meu reino. Amém. Diga assim: meu Deus, transforma este pão no corpo de Cristo, que foi partido por mim. Transforma este cálice no sangue de Cristo, que me limpa de todo o pecado e garante a minha vida eterna. Amém. Levante um pouquinho mais alto e diga assim: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Agora, com todo amor e com todo respeito, coma o pão, beba o cálice e fique na liberdade para glorificar a Deus.
Obrigado, meu Pai querido, porque a tua vida na nossa vida é o Senhor em nós e nós no Senhor. Obrigado, Pai querido, porque tu és, Jesus, o pão da vida que desceu do céu. O Senhor disse: aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue, esse viverá por mim. Eu ressuscitarei no último dia. Oh Senhor, é por ti que nós vivemos. É o Senhor que nos dá vida a cada dia. Obrigado, meu Pai, porque a tua vida está em nós, Senhor. O teu sangue está correndo em nossas veias. Oh meu Pai, que essa santa ceia seja agora um santo remédio para aquele que estiver enfermo ou doente, que seja curado, e o que estiver triste seja leve, e o que estiver frio seja agora aquecido, seja renovado pelo fogo do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Pai, vem agora e abraça cada um, abraça cada irmão e a cada irmã, meu Pai. Vem agora, Espírito Santo de Deus, porque nós te queremos ser guiados por ti, queremos ser orientados, queremos ser apacentados. Apacenta a nossa alma, apacenta a nossa vida, apacenta, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Estira sublime, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que nós iremos ser contigo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, pois abrimos o nosso coração e nos derramamos, como Maria Madalena derramou ao Senhor querido o perfume que ela tinha aos seus pés. Nós derramamos o perfume da nossa alma, nós derramamos as lágrimas do nosso coração diante de ti, Deus Santo, Deus Forte, Deus Todo-Poderoso. Aceita o nosso coração, Senhor, aceita, Pai Todo-Poderoso, as nossas lágrimas e nossa adoração. Aceita o perfume, nós derramamos aos seus pés, Jesus, e secamos com os cabelos da oração, com os cabelos da devoção, Senhor. Oh, maravilhoso, querido e amado, nós nos derramamos diante de ti. Queremos ver, Senhor, os Senhores. Obrigado, Pai querido. Queremos ver, Pai maravilhoso. Vem, Senhor, meu Deus, pois o Filho do Senhor é nossa vida. Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, porque clamamos e nós queremos, Pai. Vem, Santo de Israel, que nos abrace, Senhor. Vem, Senhor querido, em nome de Jesus nós te amamos e queremos ouvir do Senhor, que a nossa fé nos salvou, meu Pai. Vem, Senhor, nós te louvamos e te amamos, Senhor querido. Em nome de Jesus, é nome do Senhor. Vai trabalhar. Este caso Jesus.
acabar o culto, eu quero só falar rapidinho com a irmã, com a minha mãe e com a irmã Nice. Tá bom? Eu estou falando porque se eu esquecer, vocês entendem, tá? É bem mais fácil falar assim, tá bom? Irmãos, quarta-feira, círculo de oração, venha adorar a Deus. Deus tem feito coisas lindas e maravilosas em nome de Jesus. Sexta-feira, culto também. Deus abençoe os irmãos que trouxeram os alimentos. Deus multiplique na vida de vocês, que nunca falte na vida de vocês em nome de Jesus. E que onde chegar esses alimentos, que chegue com paz, com amor, com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém? E de avisos é só isso, né? Não estou esquecendo de nada, né? Então tá bom, Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus. Peço que o nosso irmão Diácono Zezito ore, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, vamos falar, Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor. Santo e eterno Deus. Nesta hora, Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, por este culto maravilhoso, ó Pai amado, que nós viemos aqui para Te adorar, para buscar a Tua face e a Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe a Tua casa. O Senhor falou conosco, Pai. O Senhor renovou, meu Deus amado, a nossa vida. O Senhor renovou a nossa fé. Ó, meu Deus amado, muito obrigado. Obrigado por estender a Tua mão sobre a vida de cada um, Pai. Que aqui está, Senhor. Meu Deus amado, obrigado por curar, meu Deus amado, os nossos corpos. Obrigado por curar a nossa alma. Ó, meu Deus amado, muito obrigado. Obrigado, meu Deus amado, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. Meu Deus amado, Pai, assim, meu Deus amado, também te peço, leva-nos, meu Pai amado, aos nossos lares, leva-nos aos nossos afazeres, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. E assim, meu Pai, lembrando de Maria Madalena, irmã de Lázaro, que lavou seus pés com perfume que ela tinha com as próprias lágrimas, que enxugou com os próprios cabelos. E o Senhor disse: onde fosse pregado o Evangelho, seria falado o que ela fez, pela lembrança dela. Lembrando, Senhor, também de Maria, mãe do Senhor Jesus. Lembrando de José, o pai de criação do Senhor Jesus. E lembrando dos 12 apóstolos de Cristo. Nós te pedimos a bênção para a nossa semana. Que seja uma semana de boas realizações e de boas notícias. E ensinamos este culto fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fique com todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Dê a paz, seu irmão.